Coríntios, o capítulo 9 de Esdras, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras. Está vendo aí? É por isso que Deus quer que a gente tenha uma vida separada dos povos dessa terra. Seguindo as abominações, olha aí, seguindo as abominações dos cananeus, heteus, dos perizeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e dos amorreus. Então, o que nós vemos aqui? É que alguns líderes ali da tribo, e também alguns sacerdotes e levitas, haviam se casado com mulheres que não possuíam a mesma fé deles. Então, esse ato, por que era pecado? Porque Êxodo, capítulo 34, versículo 15 a 16, se você for lá no canal Leve, você procura lá que você vai achar essa mensagem. Êxodo 34, capítulo 15 a 16, Deus proibia que eles se casassem com homens, com mulheres ali daquelas terras, porque isso aí iria misturar, iria trazer confusão para a fé deles, eles não iriam ter mais uma fé genuína em Deus. Então, entenda isso. Não era questão de preconceito, não era questão de que eles eram superiores às demais raças, não era uma segregação racial, não, viu? Hoje alguém ia dizer, isso é uma segregação racial. Não, nada disso. Mas era uma questão de fé. Israel foi escolhido como uma nação santa separada para Deus. Assim como você e eu, nós fomos escolhidos para ser um povo santo. Nós fomos escolhidos para ser um povo separado para Deus. Aí Esdras 9:2 fala assim: porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou, olha aí, se misturou, tá? Se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, até os príncipes magistrados foram os primeiros nessa transgressão, ou seja, quem tinha que dar exemplo não deu. Então, assim se misturou a linhagem santa. Apesar das instruções de Deus, das instruções sagradas que ele alertarem sobre esse pecado de casamento ilícito, muitos israelitas eles desconsideravam a lei, casaram com povos pagãos. 2 Coríntios 6,14. E hoje, pastor, vale essa lei? É uma lei em relação a Israel. Mas ela se aplica a nós, porque em 2 Coríntios 6,14, Paulo também nos faz essa recomendação. Diga e repito, Deus ama a todos, ele não faz acepção de pessoas. Mas aqui, queridos, era uma questão de manter a fé genuína. Não é fácil, às vezes, a pessoa casada com alguém de uma outra fé, de uma outra visão, não é fácil. Isso vai impedir ela de servir a Deus, querido? Lógico que não. Mas é uma missão que não é fácil. A pessoa tem que ter muita personalidade mesmo. É por isso que a recomendação divina é essa. É melhor a pessoa procurar entre os povos de Deus. Né? Muitas pessoas acabam caindo espiritualmente. No versículo 3 fala assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, rasguei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei atônito. Gente, rasguei as vestes e rasguei os cabelos. Isso mostra que Esdras, que eles eram o líder deles, ele ficou triste, ele ficou indignado. Né? A reação de Esdras diante da infidelidade do povo foi de tristeza e indignação. Irmãos, quando um pastor ele vê que o povo está infiel a Deus, o pastor fica triste, entenda isso. Às vezes tem gente que pode achar que o pastor não está nem aí. Não, irmãos. Isso dói no coração de um pregador. Quando ele vê que o povo não está sendo fiel. Quando ele vê que o povo não está buscando a Deus, não está sendo sincero. Então aqui, o Esdras, ele ficou tão triste, tão angustiado. A alma dele, queridos, ficou tão desolada ao ver o povo escolhido por Deus comungando dos mesmos costumes que os ímpios, que ele arrancou, olha só, parte dos seus cabelos. Era um costume da época, viu? Vou logo avisando, eu não vou arrancar meu cabelo, não. Se bem que ele ficou branco.
Com 30 anos, a Lúcia me conhecia com 30 anos de idade. Eu já tinha cabelo branco. Lúcia, em Maranguape já tinha gente deixando de cabelo branco, viu? Também pastor em Minas, pastor no Nordeste, agora em Curitiba, e o cabelo ficou branco logo. Mas o Esdras era costume. Gente, ele arrancava cabelo. Ele ficou tão triste, tão desolado, que ele arrancou o cabelo dele por ver o povo no pecado. Gente, ele arrancou a barba. Você já pensou a dor que deve doer? É o que a Bíblia fala. Ele arrancou o cabelo, ele arrancou a barba. Você que é mãe, algum dia você deve ter pego nos seus cabelos, né? Às vezes, quando seus filhos fizeram raiva, eu tenho certeza que em algum momento você. A gente desconta na gente. Mas, querido, foi isso que o profeta Esdras fez. Ele arrancou o cabelo, ele arrancou a barba, amados, em sinal de descontentamento, em sinal de angústia, em sinal de tristeza. Agora nós vamos ver o que ele fez, o que ele podia fazer diante disso. Aqui no versículo 6, nós vamos ver o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele disse para Deus assim, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, a nossa culpa tem crescido até nos céus. Irmãos, aqui é uma oração eficaz, porque ele, embora muitos anos tenham se passado, desde que esse trecho bíblico foi registrado, e o mundo tenha evoluído bastante, os princípios da fé não se modernizaram. Irmão, Jesus disse assim, o céu e a terra vai passar, minha palavra não vai passar. O mundo está moderno, está, mas a Bíblia continua a mesma. Pecado continua pecado, desobediência continua desobediência. Tristeza ao Espírito Santo continua havendo. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus. Ele falou, Deus, eu tenho vergonha até de levantar meus olhos para orar. Certo? Esdras, veja bem, queridos, Esdras ele foi humilde. Porque o Esdras, meus amados, ele não havia pecado. E ele também não tinha culpa pelo pecado do povo. Muitas vezes, irmãos, o pastor não peca. Muitas vezes ele não tem culpa da igreja pecar. Mas o Esdras, ele nem pecou. E ele não tinha culpa se o povo estava em pecado. Havia desviado dos ensinamentos divinos. Mas ele se colocou entre os pecadores. Ele fala, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós estamos em iniquidade. Isso fez dele um homem humilde. Essa humildade fez a oração dele ser ouvida. Irmãos, para a nossa oração ser ouvida, há momentos nós temos que ser humildes. Por mais que você seja santo, santa, consagrado, Senhor, nós temos pecado contra ti. Senhor, nós temos ido contra a tua vontade. E por isso o coronavírus está aí castigando e matando. Porque é necessário um arrependimento sincero para que o Senhor venha extirpar este vírus, esta bactéria. Glórias a Deus, aleluia. É necessário humildade. É necessário, sim, que eles reconhecer que o mundo está como está, a nação está como está, por causa do nosso pecado. Isso tem entristecido a Deus. Isso tem dado brecha a Satanás, de matar, roubar e destruir. Agora, a oração ineficaz. O versículo 10 fala assim, agora, pois, ó nosso Deus, que diremos, pois, disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Queridos, a oração de Esdras, ela foi ouvida, mas não é o que acontece com muitos. Queridos, Jeremias 6,19 fala assim, Jeremias 6,19, fala do pecado oculto. Diz assim, ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Isso aí quer dizer pecado oculto. O que é pecado oculto? É quando a pessoa peca só aqui. Ela não pratica, mas aqui ela pratica. Então, amados, para encerrar, o versículo 15 fala assim, ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois, ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê, eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Deus de Israel, justo és. Esdras, queridos, levou todo o povo a apelar para a justiça do Altíssimo. É o que precisa acontecer no Brasil.
O povo de Deus no Brasil tem que se voltar para Deus. Deus faz justiça à nossa nação. Deus não pode continuar como está. A vergonha que está nossa pátria, gente, nossa nação, é de entristecer, é de partir o coração. É como no tempo de Abacuque, a sentença sai ao contrário. Então, ele diz assim, o Esdras, queridos, tinha consciência de que o Senhor Deus havia agido corretamente ao levar os filhos ao cativeiro. E se um pequeno remanescente havia sobrevivido, foi devido à benignidade de Deus. Muitos desses haviam sido preservados no cativeiro, tinham motivos para serem fiéis. Aqui, queridos, encerrando esse capítulo, Esdras ele ora, porque ele sabia, o povo tinha acabado de chegar do cativeiro por causa da desobediência. E estavam começando a desobedecer de novo. E se continuasse assim, ele sabia que não ia ser bem. Então ele leva o povo, vamos buscar a Deus. Queridos, é o que eu estou fazendo já há um ano, e eu agradeço a Deus por vocês. Às vezes estão 5 horas comigo, às vezes não estão, mas no decorrer do dia depois você assiste a palavra. Queridos, são mais de 400 mensagens já que nós temos aí no canal Leves. O meu objetivo é isso, é levar você a buscar a Deus, é apresentar a Deus a nossa igreja quadrangular, onde congregamos, é apresentar a Deus o Brasil, é apresentar a Deus a nossa cidade, é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que o fato desse povo estar no pecado, que Deus venha usar de misericórdia conosco. Nós não podemos ter o nosso coração conformado. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela tua santa e gloriosa presença. Meu Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm nos acompanhado nessa prece, nessa súplica, nesta oração. Que as tuas mãos santas e poderosas sejam estendidas. Pai, eu faço minha a oração de Esdras. O Brasil está no pecado. O povo de Deus está no pecado. Isso tem permitido essa vergonha, esse opróbrio que nós estamos passando no Brasil, essa vergonha que tem acontecido em nossa nação. Pai, Esdras, ele não pecou, e ele nem concordou com o pecado do povo, mas quando ele foi orar, ele disse, Pai, nós pecamos contra ti, porque esses pecados do Brasil acabam chegando até a nossa casa, a nossa tenda, a nossa igreja, ao nosso povo. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. Eu sei que chegará o momento que o Senhor vai fazer justiça, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem um culpado por inocente. Pai, mas na tua ira lembra de misericórdia. E tem misericórdia daqueles que remanescentes. Tem misericórdia daqueles que estão com fé. Tem misericórdia daqueles que estão orando, rezando, clamando. Tem misericórdia daqueles que têm jejuado, aqueles que têm lido a tua palavra, aqueles que reconhecem o momento que o país atravessa, que o mundo atravessa, e que em oração continuamente têm buscado a tua face. Aqueles que têm chorado, aqueles que têm pregado a tua palavra, aqueles que têm colocado o joelho no chão, aqueles que têm derramado lágrimas. Meu Deus, aqueles que muitas vezes a alma está triste de ver a situação do país, de ver as pessoas no pecado, no erro, porque Esdras, aquilo deixou ele incomodado a ponto dele arrancar o cabelo, a ponto dele arrancar a barba, aquela situação. Oh, Senhor, isso mostra que eu como sacerdote, o Valdeci como sacerdote, nós não podemos olhar de qualquer jeito. Os teus filhos, as tuas filhas que têm buscado a tua face, a tua presença, a tua palavra diz que nós temos que ter uma indignação no nosso coração e clamar a ti por perdão. É o que nós estamos fazendo aqui nesta hora. Eu te agradeço por aqueles que estiveram comigo agora e por aqueles que vão estar orando e por aqueles que no decorrer do dia vão ouvir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar encerrando. Aí, ao encerrar, eu vou fazer como fiz no início. Eu vou colocar o talit, como eu tenho falado, é uma peça judaica que o homem, que o rabino coloca quando ele vai orar. Ele crê que quando ele coloca aqui, ele está se separando do mundo físico para o mundo espiritual. Então, eu vou agora aqui terminar, nós vamos para o meu cantinho ali de oração, e eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou orar por cada um de vocês que tem curtido,
eu pego ali, depois vou ver você que curtiu.